Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprendendo com a Bíblia. Eu sou o evangelista Adenilson Garcia e nesse vídeo de hoje eu quero aqui contar um pouquinho para vocês sobre o meu testemunho, sobre a mudança, a transformação que o Senhor Jesus fez sobre a minha vida. Mas antes, eu quero fazer aqui aquele pedido em especial para você que ainda não se inscreveu nesse canal. Não esqueça de se inscrever, ative aí o sininho de notificações para que você seja avisado toda vez que tiver vídeos novos no canal. E você também possa aí deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e deixe também aí os seus comentários, para que assim você possa ajudar este canal. Amém, meus queridos? Meus amados, antes de iniciar aqui o meu testemunho, eu quero também trazer aqui um versículo da palavra de Deus para as vossas vidas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, nesse testemunho que eu vou deixar aqui com vocês hoje, eu quero contar aqui um pouquinho da minha vida, o antes e o depois de conhecer a Jesus Cristo, de ter Jesus Cristo como meu único Salvador na minha vida. Antes de eu conhecer a Cristo, eu era uma pessoa realmente muito perturbada. Eu era uma pessoa que eu não valia nada, porque eu era viciado nas bebidas, eu era viciado nas drogas, na prostituição, eu era viciado em jogos. Irmãos, bebida alcoólica, eu bebia 7 dias por semana. Eu cheirava muita cocaína, viciado em cocaína. Em prostituição, então, nem se fala. Eu costumo dizer, meus irmãos, que quando eu não conseguia uma mulher de uma maneira da raça, né, que era no chaveco, que era na cantada, eu ia de uma forma fácil, que era na prostituição, em casa de prostituição, para poder então ter relações sexuais com prostitutas. E assim era a minha vida. Uma pessoa a qual a sociedade olhava e não dava nada para mim. Uma pessoa a qual trouxe muito sofrimento para muitas pessoas, inclusive para os meus pais. A minha mãe hoje, que já é falecida, quantas vezes eu não fiz ela sofrer. De certa forma, eu louvo a Deus, irmãos, porque diante dos meus vícios, da bebida e das drogas, eu nunca levantei a mão para minha mãe nem para o meu pai, mas sempre agredia eles em palavras. E sabemos nós que muitas das vezes a palavra ela dói mais que um tapa. Então eu fiz realmente eles sofrerem muito, onde muitas vezes eles vinham me corrigir, vinham me orientar, vinham me aconselhar, e eu por estar ali muito louco, por causa da cocaína, por causa da bebida, não dava ouvidos, pelo contrário, às vezes acabava trazendo palavras agressivas para cima deles. Então ali, meus irmãos, a minha vida era realmente um inferno. Final de semana eu vivia praticamente o final de semana inteiro nos bares, nas biqueiras, na casa de prostituição, só fazendo coisas erradas. Quantas e quantas vezes minha própria família, meu pai, a minha mãe, eles olhavam para mim e diziam que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução. Minha mãe, por várias vezes, ela falou que o meu final ia ser numa sarjeta, como infelizmente hoje muitos se encontram debaixo da ponte, numa sarjeta, morando na rua,
devido à vida a qual eles levavam, e devido à vida a qual eu estava levando antes de conhecer a Cristo. Era essa a visão, era essa a visão que a minha mãe tinha de mim. Era essa o questionamento, a proporção que a mãe tinha sobre a minha vida. Não somente ela, mas o meu pai, os meus irmãos, toda a minha família. Quantas vezes a minha irmã mais velha, o meu cunhado, quantas vezes o meu irmão vinha me aconselhar e eu não dava ouvidos. Achava que não tinha paz na minha casa, que ninguém gostava de mim, que ninguém me queria ali por perto, que todo mundo vivia me criticando, todo mundo vivia me julgando. Mas por quê? Pela vida a qual eu levava. Mas eu louvo a Deus. Por quê? Porque enquanto a sociedade, enquanto os meus familiares olhavam para mim daquela situação, daquela forma, e falavam que não tinha mais jeito, que não tinha mais condução, que eu ia parar lá na sarjeta, havia um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, que também estava olhando para mim. Enquanto essas pessoas diziam dessa forma, dessa maneira, o Senhor, para a glória de Deus, olhava de uma maneira diferente. Ele olhava para mim e falava, não, há jeito sim, há solução sim, porque eu te escolhi, porque eu te chamei, e porque eu vou mudar e transformar a tua vida. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Mas, meus irmãos, para isso acontecer, infelizmente eu precisei quebrar o meu pé. Porque eu quebrei o meu pé, com o pé quebrado, eu ainda continuava indo para os botecos, continuava ainda indo para a biqueira, continuava ainda indo para a prostituição. Mas certa feita, meus queridos, eu precisei ir até um ortopedista, marcar uma consulta. E para mim chegar até esse ortopedista, esse endereço, eu precisava de condução. E o ônibus a qual eu tinha que pegar não me levava até lá. E para mim ir de muleta, ficava muito longe. Foi onde nesse momento, uma pessoa, um irmão, um homem de Deus, que eu também conhecia esse irmão desde lá do mundo, porém ele se converteu primeiro que eu. E aí eu pedi ajuda para ele, para que ele pudesse me levar até o ortopedista. E nesse pequeno percurso, irmãos, então ele pregou o evangelho para mim. E me fez um convite para estar indo visitar a igreja a qual ele frequentava. E ali eu creio que o Espírito de Deus já começou ali mover a minha vida, mover ali o meu coração, que no momento eu não falei nem sim nem não, falei que eu ia pensar. Isso, se eu não me falha a memória, foi numa quarta-feira. Quando foi num domingo, eu liguei para esse irmão e falei que eu ia para a igreja com ele. E ele me levou. E para a glória de Deus, meus irmãos, a partir desse dia, do primeiro dia que eu coloquei meus pés sobre aquela igreja, eu nunca mais tirei meus pés da presença de Deus. Então ali Deus começou a fazer uma mudança, uma transformação na minha vida. E é aqui que começa uma nova vida na presença de Deus. É aqui, meus irmãos, que eu quero testificar o depois de eu ter conhecido a Cristo e ter começado a servir a Cristo. Irmãos, quando eu me converti, eu ainda era solteiro. Como eu falei aqui para os irmãos, eu vivia no mundo da prostituição. De certa forma, sempre eu tinha que ter relações sexuais. De certa forma, sempre eu procurava, eu buscava ter relações sexuais, sendo com namorada ou não. Se não tivesse namorada, eu ia na prostituição, mas tinha que ter essa relação. Então, quando eu me converti, quando eu comecei a seguir a Cristo,
Para mim foi muito difícil. E diante disso, eu não tenho vergonha de falar. Por muitas vezes, sim. Eu sempre orei, busquei a Deus para que Deus me preparasse uma esposa para a minha vida. Para que eu pudesse ter mais tranquilidade, mais facilidade de vencer este mal que me atentava, que me atormentava. Porque não foi fácil, irmãos, para mim. E quem é homem vai saber, vai entender realmente o que eu estou falando. E eu louvo a Deus, meus queridos, que após 1 ano e meio, mais ou menos, Deus então ele preparou para mim uma esposa. Uma pessoa onde eu conheci através de um site evangélico. E ali Deus foi fazendo a obra sobre a nossa vida. Deus foi ali movendo ali, fazendo mover sobre a nossa vida. Nós estamos nos conhecendo. E para a honra e glória do Senhor Jesus, com 6 meses que nós estávamos conversando por internet, pela internet, por telefone, aprove Deus que essa moça teve as condições de vir visitar a minha cidade, onde eu morava, pois eu morava aqui no interior de São Paulo, eu moro no interior de São Paulo, e esta moça, ela morava lá em Sobral, no Ceará. E quando ela veio, meus irmãos, conhecer a minha cidade, me conhecer pessoalmente, com 30 dias que ela estava aqui na minha cidade, nós nos casamos. Com apenas 30 dias, nós nos casamos, começamos aí nossa vida a 2, e hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aí 11 anos casados, juntos fazendo a obra de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque Deus verdadeiramente, Ele mudou, Ele transformou a minha vida. Como eu falei aqui, não foi fácil. Foi através de muito esforço, de muita luta, de muita batalha, mas sempre buscando a Deus em oração, sempre buscando a presença de Deus, sempre procurando estar envolvido com a obra de Deus. E assim Deus ele foi trabalhando, Ele foi fazendo o seu mover sobre a minha vida. E para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje se faz 14 anos que eu estou na presença do Senhor. 14 anos liberto da droga, da prostituição, liberto da bebida alcoólica, da jogatina e fazendo a obra do Senhor. Pregando o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho genuíno, a palavra verdadeira que salva, que cura, que liberta, pois foi assim na minha vida. Eu tenho certeza que não é diferente na vida de cada um de vocês. Eu tenho certeza que da mesma forma, da mesma maneira que Deus ele mudou, Ele transformou a minha vida, Ele também pode fazer na vida de todos. Basta, meus irmãos, nós queremos isso para a nossa vida. Porque a partir do momento que eu conheci a Cristo, a partir do momento que falaram do amor de Deus para mim, da palavra do Senhor Jesus, então eu criei nessa palavra, eu acreditei nessa palavra, e nesse mesmo momento eu quis uma mudança, uma transformação na minha vida. E assim, para a glória de Deus, foi realizada essa mudança, essa transformação. E hoje, irmãos, eu louvo a Deus pelo que Ele tem feito sobre a minha vida. Não tenho nem palavras para agradecer o que Deus fez sobre a minha vida. Não tenho palavra, irmãos. Então, que nós possamos a cada dia, a cada instante, crer nessa palavra, crer na Bíblia Sagrada, porque é ela, meus amados, quem nos liberta. Livro de João, capítulo 8, versículo 32, a Bíblia fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas como eu falei, meus irmãos, é preciso nós querermos essa libertação. Porque um pouquinho mais abaixo do versículo 32, se eu não me falar a memória, no versículo 36, vai falar o quê? E se verdadeiramente Cristo vos libertar, vos será liberto. Então, meus queridos, nós temos que conhecer a verdade,
e queremos essa libertação para a nossa vida. Como diz aqui na palavra a qual eu li também, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, meus amados, se nós realmente estamos em Cristo, se verdadeiramente nós vivemos na presença de Deus, como diz a palavra do Senhor Jesus, nós somos o quê? Uma nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo sobre a nossa vida. Sabe o que eu quero que você entenda com isso, meus irmãos? Que quando nós realmente estamos em Cristo Jesus, nós temos o quê? Que renunciar tudo que não provém de Deus na nossa vida. Tudo, irmãos. É tudo, é 100% daquilo que nós fazíamos outrora, antes de conhecer a Cristo. Hoje, na presença de Deus, nós não podemos fazer mais. Nós temos que verdadeiramente ser uma nova criação todos os dias da nossa vida. Se eu roubava, eu não posso roubar mais. Se eu prostituía, hoje eu não posso prostituir mais. Se eu mentia, hoje eu não posso mentir mais. Até porque a Bíblia vai nos dizer, livro de João, capítulo 8, versículo 44, que o pai da mentira é o diabo. Então, se nós contamos mentiras, se nós ainda vivemos na mentira, se nós ainda continuamos falando mentiras, o nosso pai não é o nosso Senhor Jesus Cristo, não é Deus. O nosso pai é o diabo. Hoje nós, como uma nova criação, na presença de Deus, nós temos o que, irmão? Que viver somente na verdade. Falar somente a verdade. Vamos viver verdadeiramente na presença de Deus. Creia tão somente na palavra de Deus. E será salvo tu e a tua casa. Irmãos, eu falo aqui sem medo de errar. Que após o momento que eu comecei a servir a Cristo, que eu comecei a andar na presença de Deus, Deus ele realmente transformou a minha vida. Eu, para a honra e a glória do Senhor, antes de conhecer a Cristo, o meu pai, ele falava que eu não tinha jeito, que não tinha solução. O meu pai, ele falava que eu era a ovelha negra da família. Após a minha conversão, irmãos, após a minha nova vida com Cristo Jesus, o meu próprio pai, ele falou para mim, olha, hoje, meu filho, você é o orgulho da família. Vocês estão entendendo, meus irmãos, a mudança, a transformação que Jesus faz na nossa vida? Mas para isso é preciso, é necessário nós querermos essa mudança, essa transformação e fazermos a nossa parte diante da palavra de Deus. Então, meus irmãos, que vocês possam aí receber esse testemunho na tábua do coração de vocês, que o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Espírito Santo possa falar ainda mais sobre o teu coração e que você possa, sim, irmãos, ter como lição de vida esse meu testemunho e ter a certeza, a convicção que da mesma forma, da mesma maneira que Jesus, ele mudou, ele transformou a minha vida, ele também pode fazer na tua vida, na vida do teu familiar, do teu parente, que hoje necessita e que hoje está precisando. Então receba esta palavra, receba esse testemunho, em nome do Senhor Jesus, e que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.